Oi, gente! Neste vídeo eu gostaria de comentar um pouco a respeito da social-democracia e do keynesianismo. O que é a social-democracia? Social-democracia é uma forma de Estado capitalista em que certas necessidades mínimas da população são atendidas pelo Estado. Geralmente a gente está falando de quê? Da assistência social propriamente dita, né? Que vai garantir os benefícios sociais, de maneira que as pessoas tenham um mínimo de garantias quando elas não têm emprego ou quando estão se aproximando da situação de miséria. Geralmente a gente fala aí de social-democracia, a gente vai falar de educação pública, né? Educação gratuita. A gente vai falar também muitas vezes de saúde gratuita, mesmo que seja parcialmente gratuita. Nós temos os países nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, como maiores exemplos de social-democracia. Né? Na social-democracia, o Estado capta mais através de impostos para reverter isso para a população. Um nome ligado à social-democracia é do John Maynard Keynes. Ele é um economista britânico, nasceu na Inglaterra em 1883, faleceu na Inglaterra em 1946 e ele é considerado o grande nome, o primeiro grande nome da macroeconomia moderna. A proposta dele visa superar o liberalismo do laissez-faire, né, que era que os países internamente deixavam a economia desregulamentada, esperando assim então que o desemprego se resolvesse pela busca individual das pessoas conforme elas se adaptassem às exigências de salário. Como ele começa aí a pensar a economia aí no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, durante a Grande Depressão Econômica, ele está se vendo diante de uma missão muito grande, muita coisa para se pensar, para resolver a bagunça que estava a economia mundial. As ideias dele vão praticamente predominar no período pós-Segunda Guerra até o final dos anos 70, quando aí a chamada crise do petróleo da década de 1970 vai empurrar os países para o neoliberalismo a partir da década de 80. Vamos entender então um pouco o que fala o Keynes, né? Eu vou abrir aspas aqui para uma citação da obra dele, provavelmente a mais conhecida, que é A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Então, abre aspas para o Keynes. Os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos são a sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas. Para o Keynes, como os recursos, particularmente que a gente está falando de recursos econômicos, né, as terras e também o capital, como eles são limitados, é preciso que o Estado orquestre, organize a distribuição desses recursos. Para isso, então, é preciso se preocupar primordialmente com a geração de emprego, e a gente está falando aqui de pleno emprego, então é um estado aí em que aproximadamente apenas 4% da população economicamente ativa estaria sem emprego, não é zero, tá? Tem gente que fala que isso é estatisticamente impossível, né? Então o Estado deve estar voltado à situação de pleno emprego e à redistribuição de riqueza e de renda, pois se elas estiverem muito acumuladas, se a riqueza e a renda estiverem muito concentradas nas mãos de poucos, nas mãos de alguns grupos apenas, você não tem o crescimento da economia e você não tem a geração de empregos. Então, voltando, como esses recursos são escassos, a terra e o capital, o Estado vai ter que dar um jeito de redistribuir. Via de regra, segundo Keynes, é com a taxação maior dos ricos, para que o Estado faça essa redistribuição através das políticas sociais, através das políticas de redistribuição de renda, através das políticas de geração de emprego. É preciso aí então, para manter o equilíbrio também, que
haja um consumo não muito grande, não muito exacerbado, não solto de qualquer forma, para que as pessoas possam poupar. A ideia de poupança é bastante importante tanto para indivíduos quanto também pensando aí o Estado, ele poder ter então o seu colchão aí cheio de dinheiro para qualquer circunstância, para que ele tenha lastro, para que ele tenha solidez, não é mesmo? Para que ele tenha aí uma base forte e consistente. E o Keynes também vai falar que é preciso pouco a pouco superar o rentismo. O que é o rentismo? O rentismo diz respeito àqueles atores econômicos, aqueles grupos que vivem só de renda e não produzem nada. Esse é o tal do rentismo. Para superar o rentismo, para o Keynes é preciso que haja crédito em abundância e aí os investidores não ficarão dependentes de juros altos devido à escassez de crédito, né? Mais uma vez é uma intervenção do Estado aí na economia. O keynesianismo e a social-democracia não são socialismo ou comunismo, tá? São formas de capitalismo em que há uma preocupação maior com que os ganhos do capitalismo, com que as benesses do capitalismo sejam melhor distribuídas e não fique aí simplesmente na mão de um pequeno grupo, de algumas pessoas. Muito bem, esse é um resumo muito rápido. Lembre-se sempre de ler, não é suficiente apenas assistir ao nosso vídeo, mas é claro que eu gosto muito quando vocês assistem, curtem e compartilham. Valeu e até uma próxima.